O ano é 1995, ano que seria lançado o jogo que ficaria conhecido como um dos piores jogos do mundo, tanto pela jogabilidade quanto pelo enredo ofensivo e da baixa qualidade e orçamento, e que anos mais tarde assombraria a internet por uma das coisas mais estranhas já colocadas em um videogame. Olha eu aqui, um tempo sem aparecer aqui no canal, só gravando áudio ao invés de fazer um vídeo com câmera, mas tô aqui na minha webcam ruinzinha pra, mano, agradecer o que aconteceu aqui enquanto eu fiquei esses dias fora. Eu tava muito mal de Covid, fiquei 2 semanas bem ruim, tomando muito remédio, não consegui fazer nada e aí os vídeos atrasaram. E nesse tempo que eu fiquei sem fazer nada e gravei esse vídeo e tô editando ele aqui, um vídeo meu que aparentemente começou a ser sugerido bastante pelo YouTube, pegou 20 mil views. Meu canal tava com menos de 80 inscritos e agora a gente atingiu a marca de 500, então muito obrigado, seja todo mundo muito bem-vindo aí. Vou estar me esforçando ao máximo para trazer um vídeo legal, espero que vocês gostem, muita gente comentando em vários vídeos aí, realmente agradeço de verdade. E é isso, fiquem com esse vídeo que deu uma trabalheira para fazer, mas é isso. Muito obrigado, fiquem com o vídeo e adeus. Se você gostar, não esquece de deixar o like, se inscrever e seguir minhas redes sociais que tá aí na descrição. Faço lives na Twitch, dou uma aparecida no Instagram e criei um segundo canal para postar alguns conteúdos de live. Então se você se interessar, o link tá aí na descrição. Sem mais enrolação, senhoras e senhores, eu sou o Samurai e sejam muito bem-vindos ao mistério de Hong Kong 97. O pior jogo do mundo? Criado em 1995 por Yoshihisa Kurosawa, junto com um amigo no qual a identidade nunca foi revelada, e que na época trabalhava no estúdio Enix, conhecido hoje como a famosa Square Enix. Kurosawa sempre quis trabalhar na indústria dos games, mas não gostava das políticas das grandes empresas, e lançar jogos indies naquela época era praticamente impossível por causa da dificuldade de acessibilidade a esse tipo de ferramenta e por causa das regras envolvendo copyrights e royalties, etc. Foi durante uma viagem a Hong Kong onde ele decidiu procurar por dispositivos para fazer jogos em disquetes que poderiam ser usados no então famoso Super Nintendo. Sim, esse jogo foi feito de forma independente para que rodasse no Nintendo sem aprovação da empresa, tendo o risco de ser processado a qualquer momento, coisa que, para surpresa de todos, aparentemente quase, mas não aconteceu. O jogo ganhou um pouco de fama aqui quando o canal Colônia Contra-Ataca postou um vídeo sobre o jogo em agosto de 2013, mas o jogo ganhou mais fama lá fora depois que um canal chamado Cinemassacre postou um vídeo sobre o jogo em março de 2015. Depois disso, o jogo foi ganhando fama na internet, surgindo várias discussões no Reddit, por exemplo, e em outras plataformas. Mas, sem mais dramas, por que esse jogo é tão polêmico e misterioso? Bom, para começar, Kurosawa admitiu que queria fazer um jogo ofensivo e vulgar de propósito e que queria afrontar a Nintendo fazendo um jogo desse nível. Segundo, o jogo em si. O ano de 1997 chegou. Um bando de vermelhos feios de merda está chegando ao continente chinês. A taxa de criminalidade disparou. Hong Kong está arruinada. Portanto, o governo de Hong Kong convocou um parente de Bruce Lee chamado Shin para massacrar os vermelhos. Shin é uma máquina de matar. Destrua todos os 1,2 bilhões de comunistas vermelhos. Porém, no continente chinês, estava em andamento um projeto secreto. Um projeto para transformar o então morto Deng Xiaoping em uma arma suprema. Antes de continuarmos, devemos saber de algumas coisas. Primeiro, o personagem Shin do jogo é representado por uma foto mal recortada do Jack Chan em um filme que em português se chama Detonando em Barcelona. Agora dá pra saber mais ou menos o nível do jogo. Segundo, o jogo foi criado em 1995. Nessa época, Hong Kong pertencia ao governo britânico. Mas a história do jogo se passa em 1997 e no jogo está acontecendo a transferência de soberania de Hong Kong. E no jogo, Deng Xiaoping, que é representado por Deng Xiaoping, que foi um líder supremo da República Popular da China entre 78 e 92, tá morto e tá sendo transformado em uma arma suprema. O curioso é que, na vida real, a transferência de soberania de Hong Kong realmente aconteceu em 1997, assim como também a morte de Deng Xiaoping. Nesse caso, Kurosawa previu
dois acontecimentos importantes que viriam a ocorrer 2 anos depois. Agora, voltando para o jogo, depois daquela introdução, o jogo começa e essa é a gameplay. Você deve ir desviando das pessoas e dos militares enquanto acerta os tiros. Você tem que resistir sem ser acertado. Quando você acerta as pessoas, a animação de morte delas é uma foto mal recortada de uma nuvem de cogumelo. Sim, aquela nuvem que ocorre com explosões nucleares, por exemplo. Depois de desviar e matar alguns inimigos, o boss do jogo chega. A arma secreta que foi descrita mais cedo é simplesmente a cabeça de Deng Xiaoping. Aqui você tem que fazer mais do mesmo, desviar dos ataques e acertar os tiros. Quando você finalmente o derrota, o jogo recomeça. E esse é o jogo. Essa é a gameplay e ele não tem fim. Você mata as pessoas, derrota o boss, o jogo volta para as pessoas e assim por diante. Um adendo muito importante, a trilha sonora. A trilha sonora está presente desde a tela inicial, ela é constante, não para. Durante todo esse tempo você escuta isso. A trilha sonora do jogo, se assim a gente pode chamar, é um trecho em loop de uma música chinesa infantil, com um título que traduzindo fica mais ou menos Eu amo a Praça da Paz Celestial. O que é a Praça da Paz Celestial, vocês me perguntam? A Praça da Paz Celestial é uma grande praça no centro de Pequim, construída a partir de 1415, sendo mais antiga do que o Brasil colonizado pelos portugueses. E ela é a terceira maior praça do mundo, e por esses aspectos ela deve ser bem conhecida. Mas quando esse nome é dito, outra coisa vem à mente. E nem a chuva foi capaz de assustar a multidão que não parou de crescer desde o dia 13 de maio, quando começou a greve de fome dos 3.000 estudantes acampados na Praça da Paz Celestial. Eles se diziam dispostos a morrer pela liberdade e democracia. Só parariam se o governo aceitasse discutir o que eles pedem. Combate à corrupção generalizada dos altos funcionários, liberdade de expressão e de imprensa com o fim da censura oficial. Controle da inflação de 35% ao ano. Na manhã de domingo, a multidão continuava na rua e voltava a ser alvo do exército que atirava para matar. Nem quem estava de bicicleta tinha chance de escapar. Os soldados avançam para a multidão atirando. It is very important to let the people in the world to know the situation in China. Deng Xiaoping is very stubborn. He should go down, immediately. Bloody Sunday is history now, but there are visible reminders everywhere of the shocking massacre that occurred here. There are reports that the order for the military action was given by Deng Xiaoping from his hospital bed. No ano de 1989, cerca de 5.000 pessoas manifestavam contra o governo chinês por ser repressivo, corrupto e contra a inflação e o desemprego, até que uma forte repressão militar aconteceu, matando vários protestantes. Você já deve ter visto a foto do homem na frente de vários tanques de guerra. Sim, ela faz parte desse evento histórico. O homem entra na frente de uma linha de tanques de guerra e impede a passagem deles por vários minutos. Você também já deve ter visto alguns memes como este. Memes assim são postados pelo fato de que o governo chinês fez um esforço para esquecer toda essa história que ficou conhecida como o massacre da Praça da Paz Celestial.
Voltando para o jogo, o trecho que é retirado da música é esse aqui. Pois é, depois de saber o que aconteceu, é mais difícil ouvir essa música. Para o alívio de todos, essa música foi lançada bem antes dos acontecimentos de 89, mas o jogo foi lançado em 95. Nesse cenário, todo esse conhecido massacre da Praça da Paz já havia acontecido, então acredito que Kurosawa não tenha escolhido essa música por pura coincidência. Por tudo que eu disse até agora, é normal pensar que é por isso que esse jogo se tornou tão polêmico. Ele é bem ofensivo, vulgar, do jeito que o criador pretendia e com uma pitada de crítica social. Além desses poderem ser um dos motivos, não foi por isso que o jogo ficou polemicamente famoso. O pior ainda estava por vir. Como eu disse, enquanto você estiver vivo, o jogo nunca termina. Você derrota o boss, o jogo volta para as pessoas e fica nesse loop. Mas o problema começa quando você é atingido e o seu personagem morre, indo para a tela de Game Over, que pode ser considerado uma das mais, se não a mais perturbadora tela de Game Over que um jogo poderia ter. Shin está morto. Algumas letras chinesas e uma pessoa morta. Por causa dessa tela de Game Over, várias discussões começaram pela internet, principalmente no Reddit. Pessoas começaram a questionar se aquilo era real, se era uma imagem de um cadáver de verdade, ou se era retirado de alguma obra, como um filme, uma foto ou uma pintura. E se fosse real, por que Kurosawa faria algo de tão mau gosto desse nível? Foi aí que várias investigações começaram a ser feitas por usuários da internet, para ir atrás e descobrir de onde surgiu, o que era essa foto e quem era a pessoa daquela foto. No canto esquerdo inferior da imagem podemos ver algo que seria o pontapé inicial para os usuários da internet começar a investigar. Temos a data e a hora. Você provavelmente já viu algo parecido com isso em algum vídeo ou efeito do Instagram. Alguns vídeos gravados com algumas câmeras antigas ficavam com essa data e hora no canto da tela. Então essa imagem é um vídeo. 17h31, 8/6/1992. Kurosawa é japonês, mas o jogo foi feito na China. Porém, esses dois países usam ano, mês e dia. Então esse vídeo não seria do Japão nem da China. Até então não dava para saber se a data da imagem seria 8/6 ou 6/8, pelo fato de que alguns países usam a primeira opção, enquanto outros países usam a segunda. Os Estados Unidos, por exemplo, usam o formato mês, dia e ano, enquanto aqui no Brasil a gente usa dia, mês e ano. Outro fato importante são as horas. Na imagem é 17h31, então tem que ser de um lugar que usa o formato de 24 horas ao invés de o de 12, usado nos Estados Unidos, por exemplo. Lembrando que cada lugar também tem a diferença de como eles vão escrever o dia, o mês e o ano, só com um caractere ou com mais de um. No Brasil, por exemplo, usamos 2 números para o dia, 2 números para o mês e 4 números para o ano. No vídeo temos 8/6/1992. Então é de um lugar que usa um dígito no mês, 1 no dia e 4 no ano. Pelo pessoal da gringa estar mais acostumado com mês, dia, ano, eles levaram em consideração que esse era o formato. Então a data seria 6 de agosto de 1992. Mas isso não dizia nada, além de dizer que o vídeo não é japonês ou chinês. Para a alegria de todos, o Kurosawa então não tinha matado ninguém só para colocar no videogame dele. Foram anos de discussões pela internet. As pessoas chegaram em uma teoria de que o corpo na imagem era de um boxeador polonês chamado Leszek Blazinski. O porquê disso? Primeiramente, ele tinha as características parecidas com o homem da foto: branco, cabelo castanho, barba e, o mais interessante, a data de sua morte: 6 de agosto de 1992, suicídio.
Durante um tempo se manteve a teoria de que este era o homem do vídeo, porém essa teoria foi descartada por alguns motivos. O primeiro, nunca foi descoberto nenhum arquivo de vídeo sobre a morte desse boxeador, muito menos mostrando seu corpo. Então, se não tinha vídeo nem foto, não teria como esse vídeo ou essa foto ter sido dele. Segundo, o homem da foto parece ter sido baleado diversas vezes. A morte do boxeador polonês foi causada por suicídio, mas acredito que ninguém suicidaria dando vários tiros em seu corpo. E terceiro, o boxeador é polonês. A Polônia usa o formato dia, mês e ano, escrito desse jeito ou desse jeito. Então, se esse vídeo fosse polonês, a data correta seria 8/6 e não 6/8. No caso, seria 8 de junho de 1992. Sendo assim, não bateria com a data da morte do boxeador. Descartando essa teoria, tudo voltava à estaca zero, até que em 2019 surgiram pistas e mais tarde nesse mesmo ano, não se sabe quem, não se sabe onde, Reddit, YouTube, qualquer outra rede social, mas rapidamente se espalhou pelos lugares onde esse jogo era discutido. O cadáver misterioso dessa imagem havia finalmente sido descoberto. Tudo se resumia a um vídeo no YouTube com o título em português brasileiro: Arquivos da Morte, Guerra. O gênero desse vídeo é o que é conhecido como shockumentary, ou documentário de choque. São subgêneros de filme de exploração e documentários, normalmente associado com algum tema muito peculiar. Mas o problema é no subgênero do shockumentary. Em 78, Faces of Death popularizou um novo estilo mundo chamado Death Films, ou películas de morte, que consistem completamente em mostrar humanos e animais mortos ou morrendo em situações trágicas, de forma, obviamente, real. E é aí que entra o vídeo Arquivos da Morte, Guerra. Nesse caso, Arquivos da Morte, Guerra é um documentário que fala sobre as guerras ao redor do mundo, e nele é mostrado vários corpos, vários cadáveres que foram mortos de diferentes jeitos e maneiras. E eu não recomendo que ninguém assista, porque é bem pesado. Aparentemente o documentário original é japonês, mas o vídeo que foi achado pelas pessoas que investigavam o jogo foi esse, com o título em português, e o documentário também está dublado em português. Clicando no vídeo, obviamente um aviso do YouTube, e indo para o minuto 28:52, lá está ele, o corpo do jogo Hong Kong 97. E as atrocidades que chocaram o mundo começaram a aparecer na mídia. Limpeza étnica, genocídio. É expulsar as pessoas de um território. O corpo é de um civil da Bósnia que morreu devido às guerras que aconteciam naquele território na época. Então, respondendo uma das primeiras perguntas que foi feita quando as pessoas viram aquela imagem no jogo, sim, é um cadáver real. O único problema é que esse documentário achado no YouTube, Arquivos da Morte, Guerra, é de 2007. O jogo é de 95. Como Kurosawa conseguiu essa filmagem? Bom, pesquisando um pouco, e esse pouco se resume aí em wikipédias japonesas e coisa desse tipo, eu descobri que a versão dublada vendida no Brasil foi lançada em 2007, mas esse Arquivo da Morte são vários documentários. Existe o Arquivo da Morte 1, 2, 3 e assim por diante, com diversos nomes diferentes, e esse é retirado do Arquivo da Morte 2 e é original japonês. Então agora dá pra saber mais ou menos como Kurosawa conseguiu a filmagem. Foi lançado em VHS no dia 27 de outubro de 1989. O jogo foi feito em 7 dias, então Kurosawa simplesmente pegou uma fita VHS de um documentário sobre mortes reais causadas por guerras e outros tipos de coisas em diversos lugares do mundo e simplesmente decidiu que queria colocar isso no seu jogo. Não dá pra saber o que se passava na cabeça de Kurosawa e o motivo dele ter feito isso, talvez nunca saberemos.
Mais de uma década depois, descobri que Hong Kong 97 estava atraindo a atenção da pior maneira. Eu achei que era apenas uma moda passageira, mas o interesse parece estar crescendo a cada ano. O objetivo era simplesmente criar um jogo vulgar e pensei que seria mais divertido se a jogabilidade fosse um fiasco. Mas honestamente, simplesmente queria que as pessoas se esquecessem do jogo de uma vez por todas. Bom, esse foi o vídeo, espero que todos tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like que me ajuda demais. Se você gostou e gosta desse tipo de vídeo, comenta, se inscreve no canal, veja os outros vídeos. Vocês são todos muito bem-vindos. O vídeo que tem a imagem do corpo é bem pesado, muito sensível. Eu não recomendo ninguém ir lá assistir. O aviso foi dado. Muito obrigado e até a próxima.